Bom, senhores, então nessa aula a gente vai começar a falar um pouco sobre como é que funcionam os inseticidas, né? Qual que é o modo de funcionamento dos inseticidas, quais são os grupos químicos aí que a gente mais tem para trabalhar com inseticida, né? E entender a partir do modo de funcionamento deles, como que eles funcionam, qual que é o padrão de aplicação que eu teria que ter para ter uma máxima eficiência dos inseticidas, tá? Então, o que são inseticidas, né? Isso aqui define excelentemente bem o que é a fungicida. Inseticidas são compostos químicos ou biológicos, né? Que aplicados direto ou indiretamente sobre o inseto, né? Em concentrações adequadas causam a morte do inseto, tá? Significa então que são produtos aí que você tem que colocar numa quantidade correta ou sobre a praga ou sobre a área que a praga está, que se chegar a pegar no inseto vai matar o inseto, ou se tiver a quantidade mínima necessária para matar o inseto, por exemplo, na folha da planta, e o inseto caminhar por cima da folha da planta, como é o caso do percevejo na soja, agora essa intoxicação do percevejo ele acaba morrendo, né? Então isso são inseticidas, tá bom, pessoal? Então é um conceito bem fácil de ser entendido, tá? Nós temos aqui inseticidas de contato, inseticidas sistêmicos e inseticidas fisiológicos, tá? Basicamente são esses modos de ação aí dos inseticidas, tá? Temos aqui os grupos químicos aqui, por exemplo, o piretroide, né? O piretroide, você tem a lambda-cialotrina, a beta-cialotrina, a bifentrin, né? Que são piretroides, né? Esses piretroides aqui eles funcionam como contato, tá? Então são inseticidas de choque, né? Choque é contato, né? E não apresentam residual na área, tá? Então, por exemplo, tô com a minha soja muito alta, tô cheio de percevejo, cheio de lagarta, apliquei lá uma lambda lá, ou um bifentrin na minha área lá para controlar o percevejo, tá? Acabou chovendo aí, 15, 20 minutos depois choveu, a soja estava muito fechada, tá? O que vai acontecer? Não vai funcionar a aplicação, tá? Porque a chuva lavou o produto é um produto de contato, então você tem que aplicar com o alvo exposto, ou você tem que aplicar quando o percevejo está caminhando pela soja, ou a lagarta está caminhando pela soja se alimentando, tá? Para que o produto pegue na lagarta, pegue no percevejo, tá? Então essa é a ciência, tá? Então assim funcionam os produtos aí piretroides, tá? Possuem residual muito curto, eles são degradados e lavados rapidamente da folha, tá? Então não espere o residual de 5, 6 dias de um piretroide, que não vai acontecer, tá? Eu acredito que o efeito do inseticida na área de um piretroide vai acontecer em no máximo 2, 3 dias, tá? Numa área de soja, tá? Depois disso o princípio ativo já foi degradado, já não tem mais ação. E por isso que você não vai aplicar um piretroide sozinho, você vai aplicar, quando você fala em aplicar um piretroide, ele sempre vai estar associado a um neonicotinoide, né, para controle de percevejo. Você sempre vai ter uma mistura de piretroide com por exemplo, de lambda com tiametoxan, de bifentrin com tiametoxan, porque o tiametoxan aqui, o imido, o acetamiprid, né, são produtos neonicotinoides, eles são produtos mais sistêmicos, eles aguentam mais tempo, eles têm um poder residual maior na área do que o piretroide. O piretroide não tem, tá? Então, por isso que existem misturas aí, porque vai melhorar a chance de controle, tá? Então, piretroide é contato e não tem residual, tá? Para você conseguir ter o maior sucesso de um produto que tem ação de contato, você precisa ter gota fina, tá? Se você tiver a gota muito grossa, você tem pouca cobertura. Se você tem pouca cobertura, a chance de você acertar o inseto é muito pequena. Então, você maximiza a chance de acertar o alvo com gota fina usando piretroide, tá? Então, bico cone vazio. Carbamatos, né? Carbamato, no caso do metomil, é um inseticida para lagarta, né? A gente usa inseticida, mas é para lagarta, tá? Também é um produto de contato, um produto de choque de contato, né? O metomil ele é degradado pelo excesso de temperatura, então se você vai aplicar, por exemplo, o metomil para lagarta do cartucho no milho, tá? Não aplique de dia, com muito sol, com muito calor, por quê? Porque você já vai ter uma parte do metomil sendo degradado pelo excesso da temperatura da ambiente, tá? Até por conta disso também que o princípio ativo não permanece tempo na área, tá? Porque mesmo que você aplique à noite o produto, o outro dia vai sair sol o dia inteiro lá sobre a área e o calor do dia vai acabar degradando o metomil, né? O princípio ativo metomil, tá? Então também é um produto de contato. Só que se você estiver aplicando o produto já de dia com sol, você já tem degradação do produto na hora da aplicação. Então é mais interessante que você aplique metomil, né,
com temperaturas mais amenas, aí na parte da manhã ou do final da tarde, tá? Então também por ser um produto de contato, de não deixar residual na área praticamente, também você melhora a chance de controle do inseto aplicando metomil com gota fina, então bico cônico também. Então os piretroides e os carbamatos, então o bico cônico vão funcionar melhor. O benzoato é um inseticida também de contato para lagarta, a gente usa benzoato bastante para lagarta, é um produto de choque, tá? Então o benzoato sofre degradação pela luz do sol, então se você aplicar o benzoato com sol, você vai estar degradando já o produto na hora da aplicação, tá? Por conta desse fator também que o benzoato ele não permanece muito tempo na área, ele não apresenta residual, porque você tem aí 10, 12, 15 horas 12 horas de luz solar por dia, então você aplica o benzoato, o efeito residual na área dele é pequeno, também é um produto de contato para lagarta, né? Então também você aumenta a chance do sucesso do uso do benzoato usando gota fina, tá? Então você veja aqui que a metade dos grupos químicos aqui dos inseticidas são produtos de contato, então a metade dos produtos você basicamente já aumenta a chance de sucesso, a chance de controle usando uma gota fina, tá? Então um bico cônico. Então vocês vejam que para aplicar fungicida e inseticida é basicamente a mesma ciência, porque o fungicida também é um produto de contato, não tem mobilidade nenhuma, então você melhora o efeito desse produto usando gota fina, tá? O que produz gota fina hoje com uma boa qualidade de aplicação, que tem hoje no mercado para ser usado, é bicocone vazio, tá? Aí nós temos as benzolureias, que são os produtos fisiológicos para lagarta, como o lufenuron, né, por exemplo. O lufenuron é um produto fisiológico, tá? Então ele também vai agir por contato. Se chegar por acaso pegar uma gota da cauda que tem a lufenuron em cima da lagarta, vai intoxicar a lagarta e vai matar a lagarta, tá? Mas esse aqui não é o forte do controle do lufenuron. O lufenuron ele fica depositado sobre a área foliar lá da soja, do milho. A lagarta vai lá e raspa a área foliar da soja, do milho que recebeu a aplicação do lufenuron e acaba ingerindo esse princípio ativo, tá? E acaba se intoxicando e morrendo, tá? Então todos os produtos fisiológicos acontece mais ou menos dessa forma a intoxicação da praga, tá? Então nós temos aqui 3 produtos de contato que eu preciso de gota fina e um produto aqui fisiológico, né? Que precisa cobrir o máximo possível de área foliar, tá? Para que tenha princípio ativo distribuído pelo máximo possível de área foliar, tá? Para que a lagarta, quando ela for caminhar e raspar a folha, né, que ela caminhe e raspe por uma folha que tenha lufenuron, tá? Para ela poder ingerir, se intoxicar com o princípio ativo. Então vocês vejam que até agora os 4 grupos químicos aqui de inseticidas são muito beneficiados com aplicações com gotas finas, tá? Então são similares à aplicação do fungicida, tá? Nós temos os neonicotinoides, que eles são, vamos falar assim, produtos aí fisiológicos, aí, sistêmicos, aí, né, fisiológicos aí na questão do percevejo, tá? Ele tem um poder residual maior na área do que os piretroides, tá? Esse produto ele fica depositado sobre a área foliar lá da soja, lá, por exemplo, e quando o percevejo caminha por cima da onde foi aplicado o produto, o percevejo se intoxica, tá? Com esse princípio ativo, tá? E acaba morrendo, tá? Então nós temos o tiametoxam e o imidacloprid, né? Que são produtos aqui desse grupo químico, tá? Então também são muito beneficiados com a aplicação de gota fina, tá? Por quê? Porque permite cobrir mais área foliar, né? Cobrindo um índice de área foliar maior com tiametoxam, com imidacloprid, então a chance de eu ter um percevejo caminhando por cima de onde foi aplicado também é maior, tá? Tiametoxam e imidacloprid também funcionam por ação de contatos. Então se você tiver acertado uma gota da cauda que tem tiametoxam e imida em cima do percevejo, o percevejo vai se intoxicar e vai morrer, tá? Então até agora todos os grupos químicos continuam sendo beneficiados aqui pelo uso de gota fina, tá? O tiametoxam e o imidacloprid, eles são excelentes para controlar ninfa, não são bons para controlar percevejo adulto. O forte do tiametoxam e do imida é controlar ninfa, tá? Então, se você tem só ninfa lá do percevejo na tua área, é interessante que você use tiametoxam e imidacloprid. Agora, se você tem ninfa e percevejo adulto, aí você vai precisar de uma mistura, tá?
Por isso que a gente tem as misturas aí de, muitas vezes, dos piretroides com os neonicotinoides, tá? Porque o piretroide ele é muito bom para matar o percevejo adulto, não é muito bom para ninfa, tá? E o tiametoxão, o imido, eles são muito bons para ninfa e não são para percevejo adulto, então o produto se complementa, tá? Organofosforado, nós temos acefato, né? Para a cultura da soja aí. Temos o cefato, que ele é um produto, um inseticida de contato, tá? De contato e ingestão para percevejo adulto, tá? Então, um produto que ele tem alto índice de controle de percevejo adulto, também precisa pegar no percevejo para matar, ou ele fica lá um tempo na área, lá no índice de área foliar, o percevejo caminha por cima de onde tem o acefato, acaba se intoxicando e morrendo, tá? Então vocês vejam que todos os grupos químicos de inseticida eles são beneficiados com o uso de gota fina, tá? E é isso que a gente vê a campo. Quando a gente aplica inseticida com bico cone vazio, lá com 40 psi de pressão, a gente tem um excelente controle de mosca branca, a gente tem um excelente controle de percevejo, de lagarta. Agora, quando a gente está aplicando com bico com indução de ar, com gota extremamente grossa, a gente já patina nessas aplicações, tá? E às vezes é o produto que acaba levando a culpa, mas a culpa não é do produto e sim da tecnologia de aplicação, tá? Uma dica: o acefato ele não tem efetividade para ninfa. Ele é um produto muito ruim para aplicar para ninfa e ele é muito bom para percevejo adulto, tá? Então, quando a gente começa a ter ninfa na cultura da soja, a partir do momento que eu tenho o primeiro canivete ali numa lavoura de soja, tá? O percevejo e a perceveja, né, vamos dizer assim, eles têm o estímulo de copular pela proteína da soja. A perceveja, quando ela percebe que na área tem proteína da soja, ou seja, tem um grão, um canivetinho de soja, tá? Ela começa a produzir feromônios e atrai o percevejo macho e eles acabam copulando e gerando ninfas, tá? Então, se você tem uma soja que não tem flor, que não tem canivete e você tem percevejo na área, tá? Você quer fazer uma limpa dos percevejos na área, você usa só acefato. Acefato ele vai eliminar todo o percevejo adulto que você tiver, eliminando todo o percevejo adulto até que tenha uma entrada de percevejo na tua área, eles começam a se reproduzir, demora mais tempo. Isso aí acaba empurrando, atrasando a explosão do percevejo na tua área, tá? Então, se você tem uma soja no estágio vegetativo com bastante percevejo, né? Você quer eliminar os percevejos, que não quer deixar percevejo na tua área, quer limpar o percevejo, então o acefato é uma opção bastante interessante para você, tá bom? Então, por funcionar praticamente de contato, os grupos químicos de inseticida que a gente tem, né? A gente precisa trabalhar com gotas mais finas aí para melhorar a qualidade de cobertura. Melhorando a qualidade de cobertura, a gente maximiza a chance de acertar o alvo e de controlar aquele alvo, tá bom? Então, para inseticida, se você quiser ter mais sucesso nas suas aplicações, trabalhe com gota fina, tá? Então, o DMV para aplicar, o DMV de gota para aplicar inseticida e fungicida é basicamente o mesmo. DMV é muito similar, né? Do 250 a 300 micras. Isso aqui é uma gota fina para média, tá? É uma gota que tem alto potencial de cobertura e baixo potencial de deriva e evaporação. Então, uma gota que cobre bem e você perde pouco, tá? A falsa medideira, né, por exemplo, ela apresenta alta infestação no terço médio da soja, tá? Para você chegar com uma alta qualidade para você chegar no terço médio da soja, uma soja fechada com bastante gota, com uma concentração alta de princípio ativo para controlar a falsa medideira, essa lagarta, né? Você precisa trabalhar com gota fina. Se você tiver gota grande, você não chega com qualidade de cobertura, com gotas suficientes para intoxicar a falsa medideira no terço médio da soja, tá? Então você precisa de gota fina, tá? É preferível que tenha um pouco de vento para essa aplicação, porque o vento ele acaba chacoalhando as folhas da soja e levando a gota mais para o bacheiro, para o terço médio, para o bacheiro da soja. Então, uma aplicação, por exemplo, uma aplicação à noite para falsa medideira, né? À noite a gente praticamente não tem vento, a soja ela forma um piso, ela se fecha muito. Uma aplicação à noite para falsa medideira não é interessante. Para percevejo à noite também não é interessante. Então, uma aplicação de dia para lagarta, para percevejo é muito mais eficaz do que a aplicação à noite para lagarta e para o percevejo. De dia você tem um pouco de vento, a arquitetura da planta é diferente, a planta está muito mais aberta, né? Você consegue distribuir muito mais produto, gotas pelo dossel da planta de dia do que à noite, tá?
De dia a gente tem um pouco menos de umidade, um pouco mais de temperatura, então de dia apresenta condições mais propícias para a evaporação dessas gotas, então por isso que o óleo e o adjuvante é imprescindível nessas aplicações, tá? Então à noite não é uma condição adequada para você aplicar esse tipo de produto, né? A não ser que você esteja aplicando benzoato, né? Mas não precisa ser à noite, no final da tarde, no começo da manhã, tá? Quando não tem muito sol, não tem muito calor, tá? Você tem de dia você tem uma condição mais ruim de aplicar um produto, tá? Porque tem um pouco de vento, tem menos umidade, tem um pouco mais de temperatura, o calor é mais alto de dia, então de dia é mais propício de você perder gotas por evaporação, tá? Então você usando o óleo e adjuvante, você acaba protegendo essas gotas aí e a tua perca diminui bastante, tá? Então você pode trabalhar com gota fina de dia sem problema, tá? Então tem uma dica de uma videoaula aqui para vocês, pessoal, lá aqui no nosso canal no YouTube, aqui, né, que eu falo um pouco sobre a técnica para aplicar fungicida e inseticida, então dou uma explicada maior aqui para vocês. Se vocês não entenderam, fica com essa sugestão desse vídeo aí, tá? E aqui eu tenho dois padrões de aplicação. Aqui vocês podem ver que eu tenho uma gota grossa, né? Aqui eu tenho um papel sensível bastante exposto com uma gota grossa, eu tenho uma gota muito grossa, uma gota muito fina, então tem uma aplicação aqui ruim, né? Uma qualidade ruim de aplicação, e aqui eu tenho um bico cone vazio com 40 libras de pressão, sem deriva, com excelente cobertura, tá? Qual dessas duas aplicações eu tenho mais chance de acertar o alvo, né? Com certeza aqui eu tenho muito mais gota e que eu tenho muito mais chance de acertar o alvo, tenho muito mais chance de ter uma distribuição de gota pelo dossel, pelo perfil da soja, tá? Então aqui eu tenho uma qualidade de aplicação muito maior do que aqui, e se eu tiver uma qualidade de aplicação maior, tá? Eu consigo ter um efeito melhor do produto que eu estou aplicando, porque simplesmente eu estou distribuindo ele melhor, estou colocando ele no alvo, né, de forma melhor. Tá bom, pessoal? Então a próxima aula a gente vai falar um pouco sobre herbicida, tecnologia de aplicação de herbicida, que é outra ciência, que é totalmente diferente de aplicar inseticida e fungicida, tá bom? Então, só resumindo, pessoal, para terminar, para aplicar inseticida e fungicida você tem que usar a mesma tecnologia de aplicação. Então, uma ponta de pulverização você tem que ter no pulverizador só para aplicar inseticida e só para aplicar herbicida, tá? Então, essa é uma das dicas de ouro do nosso treinamento, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.